Olá, eu sou o Daniel, seja muito bem-vindo a mais um IBCcast, o podcast da Igreja Batista Central de Fortaleza. Eu estou aqui com dois convidados muito especiais, novíssimos aqui, ainda saindo do forno aqui, chegando no nosso podcast, para a gente falar sobre encontros facilitadores, algo que a gente está vivendo muito na campanha Juntos, Facilicondo. Facilicondo, ficou boa, criou um Facile Encontro. Encontros facilitadores, facilitando o encontro entre Jesus e as pessoas, ou entre as pessoas e Jesus. E eu queria então apresentar aqui o nosso digníssimo, caríssimo, sumidade gospel aqui, o surfista, skatista, pregador do sal, Rafilski. Se apresente aí, meu amigo. Olá, gente, é um prazer estar aqui com presenças tão especiais, além da de Jesus, né? Com a Cibele, essa menina tão preciosa, e com Dani. Então, eu trabalho, né, aqui na IBC já há alguns anos e vivo esse desafio constante de entender que a missão também tem a ver com encurtar a distância entre Jesus e as pessoas. Amém. Então, eu acredito que a minha vida precisa ser um encontro facilitador. E creio que vai ser um tempo legal de bate-papo, a gente compartilhar algumas experiências que já vivemos aqui ao longo dos anos na nossa comunidade e em outros locais também. Amém, amigo. E a nossa outra pessoa muito especial, convidada pela primeira vez aqui entre nós, essa doutora, advogada gospel, tapioqueira e muitas outras coisas. Tapioqueira. Cibele. E aí, minha irmã? Olá, gente. Meu nome é Cibele. Participo aqui da igreja já há uns 15 anos, 20 anos, desde a minha infância. Sou discípula de Jesus em constante processo de restauração, tenho 28 anos e muito feliz em estar participando desse momento aqui com vocês. Maravilha, sejam muito bem-vindos. E, gente, por que eu chamei vocês aqui hoje, né? Falando sobre encontros facilitadores, primeiro de tudo, né, eu queria explicar o que é isso, né, para você que está nos escutando. Basicamente, se a gente puder resumir de forma bem resumida mesmo, pegando até do nosso e-book, né, que a gente lançou com orientações práticas aí para quem está vivendo juntos, para quem está realizando ações, que você pode encontrar aí em algum lugar, que eu não sei onde é exatamente, acho que é no nosso site, mas o nosso e-book, ele fala sobre encontro facilitador e diz assim, ó: é um encontro aberto em que se convida descrentes para uma atividade na qual se pode apresentar Jesus de forma leve e acessível. Pode ser feito com adultos, crianças, jovens, grupos com interesses específicos, etc. E aí tem vários exemplos de coisas que você pode fazer, desde um futebol em que você fala de Jesus, assistir um jogo, jogar videogame, um encontro de música, enfim. Tem muita coisa, mas o básico é: chame alguém que não conhece Jesus para um momento de relacionamento, que não é uma armadilha, né? Mas não é Arapuca Gospel, né, como o pessoal fala. Mas é um momento em que você pode se relacionar com aquelas pessoas e também apresentar Jesus para elas. E aí eu queria começar aí com o nosso irmão Rafios, que, amigo, o que é que tu tem vivido em relação a isso ultimamente? Eu sei que tu tá lá no Sal, né, que é algo que já há muito tempo tem essa pegada de trazer Jesus para um ambiente diferente. Então, fala um pouquinho aí sobre o que tu tem vivido nesse aspecto. Legal. Então, eu tenho vivido algo, digamos assim, que olhando para o ano, né, e olhando para os meus relacionamentos, para os lugares onde frequento, olhando para os dons e talentos que Deus me deu, eu acredito que tudo está integrado a essa agenda divina de proporcionar um local onde a gente se aproxima de outras pessoas, né? Eu costumo dizer que, para mim, o encontro facilitador tem uma vertente, né? Tem ou digamos assim, uma essência que a gente precisa olhar para o que significa uma aproximação evangelística. Talvez muito da nossa cultura nós acreditamos, talvez numa visão um pouco mercantil, né, de que eu me aproximo do outro, eu tenho um produto, eu te ofereço, você precisa consumir. Esse produto, no caso, seria Jesus, a religião, o evangelho, algo do tipo. E essa aproximação tem isso como definição. Tem que fazer uma propaganda gospel, né? Faça aí. Não tô falando aí. Assim, eu sinto que eu tenho que fazer uma publicidade, uma isso. propaganda gospel Sim. de Jesus, né? Então,
nesse contexto, nesse processo ao longo do tempo, eu tenho aprendido a entender que é muito mais do que oferecer algo, muito mais do que passar um produto para alguém ou uma dinâmica, uma coisa dogmática, um conjunto de regras e comportamentos, né? Primeiramente, eu preciso viver. Eu me permito ser um facilitador da ação do Espírito, porque eu entendo que antes de Jesus eu só sou um atrapalhador do Espírito, né? Então, primeiro começa por aí. Nessa convivência com o outro, eu também aprendo a ir facilitando, eu aprendo a ir ser humano, eu aprendo a ir praticando algumas verdades que me ajudam a isso. Então, esse ambiente que você mencionou do sal, a gente, ao longo desses anos todos, tem feito esse trabalho na Beira-Mar, no anfiteatro, às segundas, onde nós estamos lá realmente para facilitar, para encurtar as distâncias das pessoas no seu contexto cultural e a pessoa de Jesus, digamos assim. E eu acredito que isso já há algum tempo tem sido essa tônica, né, e essa agenda minha, que eu acredito que não tem a ver com a minha expertise, tem a ver com o que Deus me convocou, me chamou, me deu a oportunidade de amadurecer nesse contexto, né? Da mesma forma, o grupo de relacionamento também, no meu caso, é sempre esse ambiente facilitador, é sempre esse ambiente de acolhimento e sempre esse ambiente de encontro, né? Esse ambiente de aproximação, esse ambiente onde eu posso ouvir o outro, onde eu posso ter a oportunidade de poder servir ao outro, né? E da mesma maneira, pensando nos jovens da igreja, né? Na iniciativa aqui entre nós que se chama o Atos, tudo que a gente faz é também pensando nesse encontro, por mais que seja do discípulo para o discípulo, né? De maneira mais específica, hoje, eu acredito que os outros projetos sociais, as coisas que a gente faz são muito pertinentes, mas algo queima no meu coração, principalmente relacionado assim, a como o grupo de relacionamento pode ser esse ambiente muito estratégico para isso. Porque o evento, ele é sim um negócio muito importante, né? No evento a gente consegue controlar a estrutura, a gente consegue controlar a estética e talvez fique mais fácil de enganar, fica mais fácil de eu apresentar para o outro, muitas vezes até algo que não é, né? Porque a gente faz um evento, faz um programa e nada contra o evento, né? Mas o ambiente do grupo de relacionamento, para mim, ele tem sido esse local mais estratégico para facilitar. No nosso GR, a gente já chegou a fazer, por exemplo, um negócio chamado Forró do Merenda. A gente tem um amigo que o apelido dele é Merenda, e na época de festa junina, a gente fez um encontro facilitador. A gente colocou um sonzinho ambiente, colocou ali um pé de serra, a gente colocou umas comidinhas típicas e a gente convocou a galera, na verdade, a chamar parceiros, parceiras, familiares. E o GR especificamente, no meu caso, tem sido esse ambiente onde constantemente a gente faz algo nesse sentido, né? Quer seja convidar as pessoas para fazer algo fora, para ir numa instituição, para ir na casa de alguém, para aproveitar momentos também de sofrimento, não que seja proposital, né? Num contexto de sofrimento, mas a gente vai ao encontro das pessoas. E o GR tem sido esse local estratégico justamente porque lá a gente consegue olhar mais de perto. Massa. A gente consegue trocar essa coisa do relacionamento mais próximo e tem sido esse desafio aí para mim. Muito show. Então eu vi aí 2 grandes ambientes. Um mais macro, né? Que é o SAL, já está estruturado ali muitos anos e tal. E outro mais micro, mas igualmente importante, que é o GR, que eu acho que é algo que todos nós vivemos aqui e a gente usa ele como uma ferramenta muito importante para trazer pessoas para mais perto, né? Exato. Já te pergunto mais sobre isso, mas queria ouvir um pouquinho da Cibele. Me diz aí o que é que tu tem vivido hoje. Eu sei que o Rafil Skate tem toda uma experiência de muitos anos lá com o Sal, né? De estar com um ambiente de grandes eventos, né? De ministérios aqui na igreja. Já eu vejo que tem uma realidade aí que está construindo algo agora. E na série acho que contou um pouco, né? Que isso está te motivando de alguma forma a sair da cadeira e fazer mais e chamar mais pessoas, né? O que é que tem a dizer sobre isso? Pois na verdade, diferente do Rafilski, acho que eu estava muito incomodada por estar estagnada, né? Parada, sentada na cadeira, né? Vindo aqui para o culto, participando do GR, mas sem pensar em coisas para alcançar pessoas de fora. E a série Juntos veio muito
a calhar assim, nesse momento. Foi um grande incentivo, né? Eu lembro que eu saí de um culto extremamente empolgada, desafiada, saí mandando áudio para as minhas amigas do GR, para o pessoal. E aí tentando pensar em alguma coisa que eu pudesse fazer para poder chamar as pessoas de fora, né? Que era uma coisa que realmente estava me incomodando bastante. E aí, o que é que a gente fez, sendo assim bem prática, né? Em GR, que eu creio que a gente tem que pensar coisas junto, né, com outras pessoas. Cada um vai falando, vai botando ideia, e aí juntos a gente consegue concretizar. Então, em GR, a gente combinou um encontro lá no Cocó, aí foi muito legal. Uma das meninas é personal, e aí ela disse que se disponibilizava a fazer um funcional lá no Cocó, e depois um piquenique, a gente podia cada um levar uma comidinha, fazer aquele momento de junta-panela. E aí foi muito legal, foi com as amigas. E o curioso foi que, assim, como foi uma coisa diferente, né? Diferente que vamos para a igreja, né? A gente chamou para um funcional. Para mostrar mesmo que nós, cristãos, não somos aqueles bichos de 7 cabeças, né? Que a nossa reunião, que o nosso encontro ali no Cocó, o piquenique, seria uma coisa bem leve, bem informal. E as meninas, assim, poderiam até estar conhecendo as outras pessoas do grupo, se interessar, fazer amizade, para, de repente, ir para o GR, para a igreja, né? Então, foi um momento muito massa. Todo mundo que a gente convidou participou. Massa. E foi um momento realmente muito massa. E aí, o que é que a gente está planejando aí em outras oportunidades? Fazer também um momento de mesa posta. Eu amo fazer coisas relacionadas à mesa, um cafezinho da tarde ali. E aí a gente vai fazer uns encontros assim, tipo lá em casa, aí eu chamo algumas meninas do GR, cada um leva uma convidada, diz que vai ser um momento de café, de bate-papo. E eu não gosto nem de dizer que é uma armadilha, não, que é uma arapuca. Eu falo para minha amiga, olha, a gente vai partilhar a palavra de Deus ali, né? E é engraçado que muitas vezes a gente pensa que ao falar a verdade, as pessoas vão se assustar, né? Ixi, não, mas muitas vezes as pessoas querem escutar isso, pior né? Quando elas se sentem enganadas, né? Se sentem enganadas. As pessoas estão sedentas, né? Tem até um versículo que eu gosto muito, que eu até anotei aqui para falar, que é João 4,35, que fala assim: vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita, né? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Então, o que a gente tem por aí é muita gente sedenta, que quer escutar, né? E às vezes a gente fica assim muito preso ao que as pessoas vão achar, será que eu vou falar direito, será que aquilo ali vai ser ruim, o que é que as pessoas vão achar de mim, me julgar, mas na verdade isso é muito mais a gente com a gente, né? Os nossos pecados, os nossos empecilhos, do que o que as pessoas propriamente vão pensar. Muito massa. E eu não sei se é nessa mesma parte que Jesus fala, né? Que realmente a colheita está vindo, mas os trabalhadores são poucos, né? Poucos, então ele diz, convida, né, a gente, quem é que vai fazer parte da minha colheita, né? E eu achei massa que nessa tua fala tu trouxe vários pontos de como o encontro facilitador funciona e como ele não deve funcionar também, né? Por exemplo, que ele não deve ser uma armadilha, uma mentira, né? Tipo assim, vamos aqui só para conversar, comer e de repente, opa, tá aqui a Bíblia e tal, e te peguei, agora você vai ter que escutar, né, a palavra de Deus. Aí a pessoa fica, não, mas eu não sabia. Não. Assim, eu acho que a gente não deve obrigar ninguém, nem fazer nenhum tipo de artimanha para que as pessoas se sintam obrigadas a escutar alguma coisa. Na verdade, a palavra de Deus, ela é para todos que querem ouvir, né? Sim. Então a gente precisa dar a oportunidade das pessoas ouvirem. E se alguém não quiser ir, paciência, né? Mas vai ter outros que vão querer e vão ser abençoados. Né? E eu acho que uma outra coisa massa que tu falou foi que o encontro facilitador, você não precisa fazer um negócio megalomaníaco, né? Ele parte das habilidades que a gente tem, né? Então, um era personal, então foi lá e fez um funcional com a galera. Sim. Tu gosta de cozinhar, então vai e faz um café da tarde, e assim, você que está vendo, né? Cada um de nós tem as nossas próprias habilidades. Por exemplo, Rafios, que é músico, então ele faz muita coisa com música, ele toca, ele canta, ele sabe falar bem também. Então, cada pessoa usa aquilo, os dons que Deus lhe deu, né? E os talentos, e mesmo coisas que a gente talvez não veria como dom. Isso aqui não tem esse dom na Bíblia, né? O dom da gastronomia, não tem o dom do atletismo, mas é justamente isso. Ou por exemplo, o surf, como foi muito usado como tema lá no SAL, né?
você usa aquilo para se conectar com as pessoas, seja o que for da sua cultura ou dos seus talentos, das suas habilidades, né? Eu acho isso muito show. Perfeito. E falando nisso, né, assim, eu acabei mencionando a questão do surf. A Fios que me fala um pouco mais sobre o sal no sentido de onde é que ele veio e o que é que acontece lá, assim, por que ele é diferente de um culto tradicional numa igreja, até outra coisa que eu lembrei que a Sibeli também falou, né? Que o encontro facilitador, outra característica é que ele é um ambiente em que as pessoas que talvez não iriam para um culto, não iriam para uma igreja, para uma reunião eclesiástica, né? Uma coisa assim que parece ser uma coisa de outro planeta. Sim. Aí ela é alcançada ali por um ambiente bem mais simples, bem mais acolhedor, né? O que é que o sal tem a ver com isso? Como é que... Me fala um pouco da história aí. Legal. O sal tem... Na verdade, o sal tinha um outro nome, né? E ele nasceu com um grupo de jovens aqui da IBC, que na época se reuniram numa escola e depois foram para um anfiteatro, entendendo como aquele ambiente fora, né? Do que chama-se culturalmente de templo, né? Chama-se de igreja, seria importante para alcançar a outras pessoas, né? E aí, talvez, muito do que Paulo fala em 1 Coríntios, né? Capítulo 9, a respeito de se fazer tudo para com todos, né? Então, essa aproximação ali no anfiteatro poderia acontecer por ser um ambiente longe de, talvez, algumas caricaturas, longe de uma estrutura, né? E nasceu há quase 20 anos, né? Só de anfiteatro, se eu não me engano, nem eu sei as contas direito, né? Mas são, se eu não me engano, 17 anos no anfiteatro. Eu cheguei por lá desde 2006 para 2007, então já... Tá quase desde o início do pessoal lá na beira-mar. Então tem um tempinho, né? E quando eu cheguei lá, assim, eu cheguei porque na época... na minha cabeça, né, eu estava ali saindo do ensino médio, tinha entrado na faculdade, começado ali um processo de ter um outro estilo de vida, né? Eu era regradinho, acordava cedinho para ir para a escola, para ir para a aula, e aí passei numa faculdade pública, no turno da noite, meu horário mudou completamente, meu estilo de vida mudou, e aí também conhecendo alguns maus hábitos, vivenciei alguns maus hábitos e alguns outros vícios, e naquele momento fazia sentido buscar algo mais profundo, né? Eu já tive um contato com a igreja antes, né? Não um contato maduro, frequente, mas eu já tinha ouvido, né? E aí eu ouvi falar que tinha uma galera lá que surfava e que falava de Jesus, e aí eu achei interessante, rapaz, a galera lá deve fumar maconha e ler a Bíblia ao mesmo tempo, tudo junto, deve ser massa, né? E aí eu sei que eu fui bater lá, e lá eu encontrei um brother, né, um grande amigo que se tornou para mim, que foi o Johan. Tinha poucas pessoas ali, e ali eu comecei uma jornada ali, foi uma mudança de fase, né, muito interessante. E aí muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram, né? E o sal era bem essa caricatura da galera do surf, do skate e tal. Reggae, mas, né? Reggae, que até hoje rola. Que até hoje é uma ponte, né? É um instrumento que facilita o diálogo com a galera. Se você vê, você tocar um reggae no presídio, toca o reggae na praia, toca o reggae na praça, cara, o mendigo acha massa, o morador de rua acha bacana, o cara te identifica com algo que fala com a vida dele, né? E tudo isso são coisas que a gente utiliza, né, literalmente para construir relacionamentos, né? Não é a caricatura em si, né, que a gente se prende a ela. É como isso se torna, literalmente, que Paulo continua dizendo, eu me fiz, né, gentil para com gentios, né? Então, tudo isso a gente vivencia de maneira prática assim. E aí muitas coisas aconteceram. O sal hoje é uma coisa super aberta, né, para todos os públicos, então tem uma diversidade muito grande de pessoas ali naquele lugar, e não só, talvez hoje a galera que surfa é uma minoria, né? Então, hoje a beira-mar ali passa todo um tipo ambiente de gente, muito né, eclético, que mora ali por perto, né, que vai caminhar, que vai andar sim. de skate, de patins, vai passear com a família. Exatamente. E a galera senta lá. E aí, ao longo dessa história, né, algo que a gente aprendeu muito na nossa igreja, muito com o nosso pastor também,
em relação a nós sermos servos, sermos humildes, termos uma visão despretensiosa. Ao longo da história, muitas pessoas chegaram lá fazendo propostas de como deveria ser, de como isso deveria crescer, que a banda deveria gravar isso ou aquilo e fazer muitas coisas para que aquilo ali tivesse um alcance amplo no país, tal. E um dos valores muito, muito preciosos da nossa igreja é realmente ser uma igreja bíblica e uma igreja que se importa com as pessoas, entende que as estruturas são importantes, entende que o nome ou a marca é importante, mas o que fica são os relacionamentos. Sim. Enquanto facilitador, de fato, e o que acontece no SAL, por exemplo, ao longo de todo esse tempo, desde o nascedouro, são relacionamentos. É o toque, é a aproximação, é o vida na vida, né? Eu mesmo cheguei lá e fui acolhido por pessoas, né? Depois, lá literalmente foi uma escadinha que me fez conhecer a comunidade local, a igreja local. Na igreja local também conheci o Celebrando a Restauração e muito massa. Tu chegou aqui na EBC através do SAL, foi? Através do SAL. Massa. Então é massa e muito legal ver como a Igreja de Jesus ela é essa base para a missão, né? A gente está ali fazendo o que muitos chamam de missão urbana e que massa que da praia para a igreja local, tudo aquilo foi um processo natural, não foi algo obrigatório. E é isso que o encontro facilitador tem como característica também. A gente não vai realmente, como já foi citado, né, fazer um Arapuca, uma coisa assim, por mais que infelizmente muitos locais façam isso, né, vendem um amor incondicional, mas na hora do, como a gente fala aqui, né, do pega pra capar, a gente não tem habilidade de lidar com os conflitos. E glória a Deus por essa igreja que tem sido uma grande facilitadora de relacionamentos e tem nos ajudado a construir relacionamentos, mesmo quando a nossa história acontecem marcas negativas, acontecem momentos e movimentos onde a gente se machuca, a gente é ferido, mas a igreja local tem sido, né, a nossa igreja tem sido também esse ambiente de restauração e esse ambiente de acolhimento, né? Então, que show, disso. Cara. Tu falou aí da questão da estrutura, eu fiquei pensando, quando tu chegou lá no SAL, dava quantas pessoas mais ou menos? Engraçado, né? Hoje o SAL tem uma estrutura. Sim. Que ao longo do tempo a gente foi entendendo que era necessário. Quando a gente chegou lá não tinha, era só um violão, sem microfone, sem caixa, era a turminha reunida, era o que a gente chamava assim, né? Bem na essência e tal, coisa assim. E durante muito tempo foi assim. E eu lembro que eu cheguei lá, minha mãe tinha falecido há pouco tempo e ela tinha deixado um violão, ela tinha comprado um violão de um amigo meu de infância que tinha sido assassinado. Caramba. Porque o cara estava envolvido e tal, com tráfico e tudo mais. E aí, quando ela faleceu, eu tinha aprendido algumas musiquinhas que colocava para reggae e aquele violãozinho foi sendo assim um companheiro, né? Quando eu cheguei no SAL, eu não tocava muito bem. E a galera que tocava lá, um viajou, o outro começou a ter outro compromisso e tal, papapá. E nessa amizade eu fui aprendendo umas musiquinhas e a gente foi ali no gogó mesmo e com o violãozinho fazendo ali umas versões e era assim, só a galera reunida, o violãozinho ali. Depois é que chegou a primeira caixa de som, o primeiro microfone, era uma ciclotron que o seu Marquinhos mandava pra lá, né, e tal, tudo mais, uma caixa menor, uma qualidade ruim. Depois foram 2 ciclotrons, uma ficava ao lado da outra. E aí a coisa começou a acontecer, aí o carro da igreja começou a deixar o equipamento, aí tinha mesa, e a coisa foi crescendo. E também muito desse encontro facilitador, claro, aconteceu porque tinham servos e servas preciosas, famílias preciosas que apoiavam aquele movimento e a coisa foi acontecendo de maneira muito natural e para a glória de Deus a coisa foi se estruturando, né? Que massa, cara. É muito massa ver a história assim, como uma coisa que é tão pequena, caseira, né? Vai crescendo, vai ganhando proporções. E hoje, o bom disso aí, que eu que já fui lá algumas vezes, é que devia ter menos coisa pra carregar, né? Assim, mais fácil de ir embora, porque hoje a gente termina lá e tem uma van todinha pra encher de equipamento. É verdade. Mas, glória a Deus, porque hoje a gente tem tudo isso para abençoar as pessoas, né? Tem várias caixas de som e equipamento e as cadeiras, os instrumentos e tal.
mas ainda assim se mantém a essência, que é trazer o evangelho na simplicidade. Eu acho muito massa porque rola ali um reggae, a galera tá com as suas roupas normais, né, que usa no dia a dia, tá ali todo tipo de pessoa comunicando para uma galera num ambiente diferente, mas não deixa de trazer a palavra de Deus, Jesus, de forma direta e clara, né? A gente não esconde isso, né? E assim, também pensando nessa questão de estrutura, de começar de baixo, né? Olhando aqui de novo para Cibele, eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso, assim, rapaz, tô fazendo algo e eu falo até como eu mesmo, assim, eu não sou uma pessoa, eu não me considero bom enquanto facilitador, não é uma coisa que eu faço naturalmente, assim, de agregar as pessoas para algo, para falar de Jesus e tal. Para mim não é uma coisa fácil, né? E agora eu vou fazer a propaganda gospel, o jabá aqui, que o Clubão Bíblico, né? Que é uma ferramenta muito preciosa que a gente tem aqui, em que a gente se reúne quinzenalmente para conversar sobre a palavra de Deus, né? Nas quintas à noite. E na quinta da próxima semana, dia... alguma coisa de... primeira quinta-feira de outubro, que eu não consigo calcular agora na minha cabeça a data. Mas na quinta noite vai rolar, né, o encontro do Clubão na Praça Luiza Távora. Vai ser o nosso encontro facilitador, né, tentando viver essa palavra que a gente sempre estuda de forma mais prática lá, né? Alcançar a gente. Exatamente, então aceito dia 6 de outubro, hein? 6 de outubro, tá aí 6 pra de você que outubro. tá assistindo. Se quiser ajudar, levar uma comida pra juntar lá com a gente. Melhor ainda. Dar uma sugestão. Vocês dois também, depois que acabar o podcast, se tiver alguma sugestão do que a gente fazer lá, eu já convidei até o Rafael pra estar lá também. Eu estarei. Eu falei só assim, rapaz, eu vou fazer. O que é que vai ter, eu não sei não. A gente mete um violão lá, bota uma placa lá. O que é Deus pra você, né? Alguma coisa assim. E convida a gente pra gente conversar sobre Jesus de forma simples, conversar sobre a Bíblia. Mas enfim, né? Eu tenho dificuldade com isso. A minha tendência, um pouco cética, né? Infelizmente, como aquele cara que disse pra Jesus, né? Eu creio, me ajude a crer, né? Sim. Ou seja, eu creio que Deus tem poder, mas eu preciso da ajuda dele pra que essa fé hipotética se torne real, de eu creio que ele não só pode, mas ele vai fazer, né? Então eu penso assim, vem logo na minha cabeça, não vai dar ninguém vai querer parar, ninguém vai querer saber de conversar sobre Deus, não. Aí eu fico logo com medo. Então eu pergunto pra ti, Sibeli, depois disso tudo, assim, como é viver essas experiências sem nenhuma estrutura, assim, começar do nada, como é que você faz pra alcançar essas pessoas e de repente um recado pra quem quer fazer isso e tem medo de não dar em nada, de não dar em ninguém, de precisar de algo muito grande, de divulgação, de rede social, de arte, de pessoas influentes. Essa semana eu escutei uma coisa muito legal, que uma pessoa falou que a série Juntos veio mais, talvez, para os que são da igreja do que para os de fora. E eu achei sensacional, porque é isso mesmo, assim, claro, é importante alcançar os de fora, mas é importante que a gente saia da cadeira, saia da inércia, né? E foi uma baita de uma movimentada, né? E fala muito pra mim porque, exatamente, se não der ninguém, e se a minha convidada não for? E se não for como eu imaginei? Mas pelo menos eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, né? Tem um versículo aqui, 2 Timóteo 1:6-8, diz assim: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. Amém. Então, assim, falar, né? Não sei como é que a pessoa vai receber, não sei se a pessoa vai aceitar, se a pessoa vai, né? Mas isso fala que eu tenho que sair da inércia, né? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Isso é obediência, não estou fazendo nada mais, nada menos do que o meu dever, né? Sendo uma boa trabalhadora, né? Queremos ser encontrados fiéis, né? Pelo Senhor. Então, assim, além disso, além de falar sobre mim, fala também do cuidado com os outros, né? Da fé. Muitas vezes, eu saí empolgada.
do culto, sai empolgada com a série juntos, e eu tô chamando ali o pessoal do meu GR, às vezes a pessoa não tá tão empolgada assim, mas com aquele movimento do grupo, a pessoa acaba entrando também e depois vendo que aquilo ali foi uma bênção. Então, além de eu sair da cadeira, é o fato de eu estar cuidando de outras pessoas, ajudando aquelas pessoas também a se mobilizar, nossos irmãos em Cristo, né? Tá incentivando, né, a fazer aquele movimento, enfim, tá cuidando. Então, assim, foi sensacional. Essa série juntos veio como... É uma coisa que a gente já sabe, mas que muitas vezes a gente precisa ser chacoalhado, assim, sacudido, né? Tanto para alcançar os que estão de fora, quanto para nós mesmos, como igreja, sair da inércia, né? Não importando o resultado. Claro, a gente vai estar orando por esse momento, vai estar se planejando minimamente, né? Mas a gente está fazendo o que a gente tem que fazer, né? Eu me identifico muito porque eu sou uma pessoa que, para mim, é muito mais confortável estar aqui conversando com quem já é crente, vivendo aqui, né? Maioria, né? É porque eu conheço gente que, assim, a gente, por exemplo, né? O último podcast gravei com o Juninho e o Irã, né? Os caras são assim, rapaz, Deus tá me incomodando aqui, eu tenho que ir lá no meio da favela, eu tenho que ir lá no interior falar e trazer alimento, não sei o que e tal. E é incrível, porque quando você vive algo assim, Deus te impulsiona a fazer mais, mas é muito fácil, assim, poucas são pessoas que a gente olha que realmente tem essa facilidade, né? Acho que o Rafis, que eu olho pra mim, é uma dessas pessoas que, não sei se tem facilidade, mas pelo menos tem a prática, né? Aí o cara que, assim, sempre que eu olhei, ele tá circulando por todos os lugares, se relacionando com as pessoas e apresentando Jesus ali, né? E para mim é muito mais fácil eu estar aqui conversando com o povo que eu já conheço, estar com outros amigos que não conhecem a Jesus e eu só viver ali, não falar nada demais e tal, que possa gerar algum tipo de confusão, né, e tal. E quanto mais os desconhecidos e chegar e falando assim, eu fico logo me tremendo. Porém, é por isso que essa quinta-feira vai ser importante pra mim, porque é parte desse meu processo. Bota logo uma data, né? E vai ter. Não, a gente já marcou e é isso aí. E se duvidar, a gente ainda faz outra coisa no final do mês. Sim. Porque realmente isso é pra chacoalhar todos nós mesmos. Né? Pra gente aprender que Jesus, ele se ele não nos mede pelas nossas obras, né? Ele nos justificou pelo amor, pela graça dele, mas ao mesmo tempo, agora que nós conhecemos, ele nos chama a fazer com que mais conheçam, né? Sim. Proclamar. E tu, Rafisco, assim, o que é que tu diria para quem está vivendo essa experiência da inércia, de repente com medo de sair da cadeira, de fazer alguma coisa? Eu costumo dizer que, pelo menos tentar dizer para mim mesmo, antes de tudo, que nós fomos convocados a acomodar os perturbados e a gente também foi convidado, né, a incomodar os acomodados. A Igreja de Jesus, ao longo da história, vivencia um movimento muito lindo, muito fluido, né? O que Deus propõe para a igreja, e o que a gente consegue ver ao longo da história da igreja, da história da humanidade, é que existe um fluxo que tem momentos de lutas e batalhas, existe um momento ali de estabilidade, depois vem outro momento de estabilidade, e todo esse fluxo, acredito eu, né, nas palavras de Jesus, o que ele nos ensina é a estarmos atentos, ele nos ensina a fazer discípulos, ele nos ensina a lembrar da viúva, do pobre, do prisioneiro. Ele traz o ensinamento, acredito que Jesus coloca para nós uma dimensão de observar a vida e o reino de todos os lados, como nós tendo desafios em toda hora para todos os lados. Desafios esses com a gente mesmo, desafio com os mais próximos de casa, desafio com os vizinhos, desafio com aqueles que também estão longe, porque afinal de contas, no ponto de vista da criação, somos um, né? No ponto de vista da redenção, nós somos essa igreja viva que ainda continua olhando para os de fora e juntos entendendo que precisamos atuar no mundo para que muitos ainda venham a crer, porque isso faz parte do coração de Deus, né? Então, essa consciência para mim é fundamental, de que você
não tá sozinho no mundo, de que a preguiça não te cabe, né? De que, logicamente, né, acredito que nós também precisamos observar que dentro desse processo, nos momentos de instabilidade, quando estamos feridos, machucados, né? A empolgação, o ânimo diminui. Nesse momento a gente precisa da igreja, do irmão, da irmã, para nos ajudar, mas certos de que isso faz parte de um momento. Certos de que isso vai passar, de que o nosso socorro bem presente na tribulação, ele vai atuar, a tribulação vai existir, né? E ele vai nos socorrer. Porém, tem um estágio onde nós vamos precisar avançar, né? Eu estava brincando, esses dias eu fui para um aniversário de uma amiga e ela marcou, acho que sem querer, eu acho que ela não sabe, ela queria pôr um rodízio de espetinho, só que o rodízio de espetinho era dentro do bar. E tava rolando lá e tal, a música e tal, não sei o quê. E tem umas coisas assim que Deus vai falando, aí dentro de mim vem um negócio tipo assim, né? Eu gosto de luta também e tal, e tem um lance que às vezes a melhor maneira de se defender é atacando. E naquela coisa lá, eu no lugar de ficar aqui lutando com o meu olho, lutando com a cobiça, lutando aqui com também o desarranjo de não estar ouvindo a música que eu gosto, rapaz, quer saber? Eu sou um cara leve às vezes. Sou um cara que gosto de alegria, eu gosto de tirar onda, eu gosto de me aproximar das pessoas. Eu não gosto de ficar no canto e não dar uma boa noite pro garçom. Eu quero conhecer alguém do lugar, eu tenho esse negócio, né? Logicamente, em equilíbrio faz muito bem, em desequilíbrio isso é ruim. Aí eu sei que o cara lá cantando sertanejo, a gente foi começando a se soltar e eu tava com amigos e amigas bem preciosos. Aí o cara começou a cantar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na, 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 na. Aí eu lembrei de uma paródia que eu tinha feito, aí o cara começou a cantar, a galera lá bebendo, não sei o que. Aí eu chamei a galera da mesa, bora galera agora, deixa eu orar por você, Sim, deixa eu orar por você, volta pra Cristo, bebê. Rapaz, a gente olhou assim, Todo mundo olhando. uma galera olhando pra gente assim com uma cara, que negócio tosco. Aí eu falei assim, né, logicamente dentro de mim a sensação que passa, rapaz, é melhor atacar Vou já bater aqui. do que ficar aqui atribulado. Cara, o cantor achou sensacional. O cara riu pra caramba. Depois tinha uma galera rindo. Bicho, a gente dançando e tal. Mas é talvez uma frase, é uma ação, é uma coisa que se torna algo facilitador. Você apresenta Jesus. Você, na verdade, traz só um sinal de que ele é vivo, de que ele alegra as pessoas, de que você pode redimensionar, né? Ressignificar algumas coisas, né? E a dica é, antes de tudo, a consciência de que você, apesar das suas lutas, limitações e desafios, rapaz, o reino de Deus não é formado por pessoas, só por pessoas que têm uma alta performance de leitura bíblica e alta performance de conhecimento teológico. Sim, isso é necessário, mas Deus pode te usar do jeito que você com as suas características, e a gente sempre fala isso como igreja, né? Os perfis, né? De como eu posso ser alguém que dentro das minhas habilidades, das minhas especificações, das minhas particularidades, eu posso ser usado. Então a dica antes de tudo é: não deixe de acreditar que Deus é Deus e Ele pode te usar. Sim. Amém. Né? E a outra coisa é simples. Às vezes o encontro facilitador, e a Cibele, desculpe, a intromissão está sendo muito generosa e humilde nas palavras, mas desde que eu conheço a Cibele faz encontro facilitador com uma amiga. E liderava grupo aqui no campus com a galera do bairro e tal, tudo mais. Então isso faz parte do estilo de vida dela. E é no relacionamento, é uma coisa simples, é só a vontade, a disponibilidade de falar assim: eu quero crescer contigo, eu quero crescer com pessoas. Muitas vezes a gente acha que crescer com Deus é assim. Não, Deus vai me encher de algo, Ele vai me dar um super poder específico para que as pessoas vejam ali, para que eu use num determinado momento. E aí eu vou ser assim, vou chegar sem medo, né? Pomposo, e agora Deus vai me usar, o Espírito vai falar tudo, cara, é na simplicidade, é de maneira simples, é em todo canto. Deus pode te usar na praia, na tua casa, na tua faculdade, no teu trabalho. Cara, eu ouvi uma vez aprendi isso com um cara muito jovem e tal. Ele fez algo com um grupo que ele chamou a galera para escrever cartinha
pro camarada que ia recolher o lixo. Massa. Poxa vida, velho. Caramba, eu nunca tinha pensado que isso poder... Cara, como é que eu vou falar de Jesus pro cara que recolhe o lixo? Como é que eu vou validar a vida dele? Como é que eu vou incluir esse cara no meu olhar? Isso é muito precioso, muito rico. É incluir o outro no seu olhar, né? E o cara, pai, vamos escrever uma cartinha. O cara ia recolher o lixo e ele, bom dia, meu irmão. Pá! Entregava uma carta pro camarada. Massa. E a galera começou a dar alguma coisa. O cara passava lá, o cara dava um tênis antigo. O cara fazia, ele dava algum sinal de que existe um reino, de que existe um Deus que se importa, né? Que não é ali aquele cara querendo olhar para o outro, né? Simplesmente porque ele ofertou algo, mas que coração é esse que está aí que se importa comigo? Sim. Que coração é esse que agora vai na padaria, não só por causa do pão, mas vai para dar bom dia pro padeiro, para a pessoa que está lá do lado. Nos pequenos gestos e nas coisas simples, o encontro facilitador acaba sendo um estilo de vida, né? Muito mais do que um momento específico, né? E é na simplicidade mesmo, né? É engraçado. Às vezes a gente programa uma coisa e mesmo que não fale assim especificamente a palavra de Deus, enfim, ler um versículo e tudo, mas eu acho que só das pessoas irem para aquele lugar e verem que as pessoas estão se divertindo sem bebida, né? Que as pessoas estão ali sorrindo só pelo fato de fazer uma paródia, né? Sem bebida. Acho que isso chama a atenção, porque isso não é normal, né? Caramba, esse povo... Quando o Rafis chegou lá no sal e descobriu que eles estavam lendo a Bíblia, mas não estavam fumando maconha, né? Ele ficou, isso é curioso, né? Para as pessoas que não são da igreja, isso chama a atenção, né? Então, é aquele negócio, o exemplo arrasta, né? Muitas vezes só naquela simplicidade ali de estar todo mundo se confraternizando, rindo. É uma ótima forma da galera se entrosar, fazer amizade com as pessoas. E aquilo ali deixa fluir, né? E é legal porque, assim, cada pessoa tem um perfil, como o Rafilski disse. E eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. A gente precisa ir de acordo com o que Deus está colocando no nosso coração, né? Se, de repente, se eu estou sentindo vontade de abrir e falar um versículo, né? Falo, né? Deixa Deus conduzir. Se não, faça uma coisa mais informal. Se estou com vergonha de falar, faz uma cartinha. Acho que o importante é agir, né? Sair da inércia. Sim, e eu acho que isso tudo mostra por que a gente falou tanto que não é armadilha. Porque se você não se importa com aquela pessoa, com aquela vida, se você tá ali só para adicionar um número na sua contagem de conversões, né, na sua meta de conversões, como se a gente fosse um vendedor, né, de Jesus, como a Rafis falou lá no começo, não adianta, né, não vai funcionar porque não é natural. Sim. Mas quando você realmente se encontra para se relacionar, para ter comunhão, para mostrar para a pessoa que tem algo diferente ali, aquela pessoa pode se encantar, mesmo que você não diga nada tão teológico, profundo, e aí ela vai aprendendo, né, como tu disse, o exemplo arrasta, né? Gente, queria, infelizmente, não queria, mas preciso, já estão falando aqui no meu ponto, que o Vinícius está falando aqui no meu ouvido, que está na hora de... Mentira, não tem ponto não, mas já está na hora da gente terminar, mas eu queria saber se vocês têm, de repente, um recado final aí, algo que você, não posso deixar de falar isso, ou uma palavra final de encorajamento, de incentivo, ou de tacar a biblada em alguém também, se quiser, pode ficar à vontade aí para os nossos ouvintes, espectadores e afins. Eu acho que o principal conselho, assim, se eu pudesse, que é conselho, né? Mas acho que a principal coisa que a gente tem que fazer é orar, né? Orar pelo momento. Vou fazer aqui um momento de mesa posta sábado agora. Orar, né? Perguntar o nome de cada pessoa que vai, estar orando por cada uma, porque eu creio que é uma batalha também espiritual, né? A gente se levanta para fazer uma coisa, mas o inimigo quer paralisar, mas a gente ora, né? Entrega nas mãos do Senhor. A segunda coisa, acho que chamar outras pessoas, né? Sozinho não pode, né? Como diz. A gente precisa estar chamando, seja GR, seja mulheres, seja casais, enfim, estar se mobilizando para fazer isso com a igreja, né? Com outras pessoas. E é isso, acho que
pensar em programações, em coisas de forma leve, descontraída, né? Pensar, talvez... Eu gosto muito de pensar no que talvez aquela pessoa que eu vou chamar gostaria de ir, assim, pensando mesmo, articulando, né? O que é que ela gostaria de fazer, enfim, nesse do funcional, por exemplo. Eu chamei uma amiga minha fitness que na hora disse que tô lá. Aí agora na mesa posta chamei outra que também gosta dessas coisas, né? De sentar, Os conversar, não fitness, os né? não fitness, gosta de comer um croissant, então tem pra tudo. Acho que a gente tem que pensar em coisas, né? E pedir também de direcionamento do Espírito, né? Para que Deus vai falando com a gente, né? Vai colocando no nosso coração, dando ideias, né? Dando intrepidez, dando ousadia para fazer alguma coisa. E o GR é essa grande ferramenta, né? O GR é a grande ferramenta. De união para fazer. Inclusive a De Cibele é do meu GR, eu esqueci de falar. Sim. Apesar de eu ultimamente não ter conseguido ir muito, desculpa Edilberto, Regiane, se vocês estiverem vendo, me perdoem, mas foi por uma boa Ele tava causa. aqui ontem, tu aproveitou a Eu oportunidade. abracei ele, disse que tava com saudade, ele disse que ia me expulsar. Não, mentira, ele não falou isso não. Eles são muito gente boa. Mas é um GR maravilhoso e tem dado frutos, né? Amém. Quantas pessoas têm chegado e tem multiplicado, como a Cibele está fazendo, que não está sozinha, né? Exatamente. Várias meninas lá participando desses momentos e alcançando. E tu, meu irmão? Primeiro agradecer, Dani, aí pelo convite, né? E dizer que foi uma satisfação enorme estar com a Cibele também. Pessoas maravilhosas, né? Os meninos aí da técnica. Muito obrigado, gratidão por este momento. Queria deixar um versículo, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, né? Isso é uma realidade, né? Queria dizer que isso é uma realidade. Nesse momento da história, o poder do Espírito Santo é vital para que eu e você possamos fazer uma leitura muito sábia, muito saudável desse tempo. E nós temos o Espírito Santo de Deus, que é esse poder capacitador, esse poder que nos dá a oportunidade de praticarmos essa habilidade de entender que o outro ele é importante, de que o outro faz parte do movimento e da missão de Deus nessa terra. E com certeza Deus quer te usar, Deus pode te usar. E para vocês que vão ver ou ouvir, né, estamos juntos de verdade como igreja. E esse movimento precisa ter você também protagonizando isso. Não fique de fora, não deixe de experimentar. Deus vai surpreender você, se você, mesmo com medo, como a Cibele citou, né? Muitas vezes a gente pensa no que o outro vai fazer, falar, se vão me chamar de tosco, se vão me chamar de chato. É claro que existem pessoas assim mesmo, existem pessoas chatas mesmo, né? Mas, cara, com Jesus, com o Senhor, tudo muda, né? Deus te usa de uma maneira incrível, e com certeza você vai viver momentos preciosos se você se colocar à disposição para estar junto, fazer um encontro facilitador, participar de um GR para que isso tudo aconteça também. Amém. Massa, amigo. E uma frase bem clichê, mas que é verdade, que tem clichês que valem a pena. É aquela, né? É melhor... Vai, meu Deus, me esqueci a frase. A frase da coragem. Coragem não é ausência de medo, é ir mesmo estando com medo, né? É verdade. Então isso vale para proclamar Jesus, seja para evangelizar, seja para fazer um encontro facilitador, seja para oferecer uma oração, para ajudar um necessitado. Mesmo a gente tendo medo, nós precisamos seguir em frente sabendo que ele venceu o mundo, né? Para que nós pudéssemos proclamá-lo e viver a verdade de Cristo, né? Amém. E assim, uma frase que me marcou muito aqui foi que, de várias coisas que foram faladas, foi que esse facilitar o encontro de Jesus com as pessoas é mais do que um evento, mais do que um momento, é um estilo de vida, né? Então verdade. fica para você o desafio de viver esse estilo de vida, que não acaba aqui nessa campanha juntos, é apenas um start, uma relembrança, né? Porque a gente já fez isso em 2009, Sim. essa campanha está fazendo de novo, entendendo que é um momento de relacionar, viver comunhão, de sair, ir para a cidade, chamar pessoas e viver unidade com quem está aqui. Então, a gente desafia você a não parar nesse setembro e outubro de 2022, mas seguir vivendo
essa realidade de facilitar o encontro das pessoas com Jesus na sua vida, no seu dia a dia, proclamando quem Ele é, do seu jeito, com seus dons, seus talentos e as suas limitações também, né? Queria agradecer demais, Cibele, ao Rafilski, pelo momento maravilhoso. Foi um prazer estar com vocês nessa estreia aqui, né? E agradecer vocês que nos assistiram, nos ouviram aqui. Se você está aí no YouTube, de repente comenta qual foi a frase que mais te marcou, o que é que você aprendeu hoje. Você está no Spotify, não comenta nada, porque não tem como. Então você só ouve aí, aperta o coraçãozinho lá para sei lá o que é que... Só para você dizer que gostou lá, que também não vai servir para nada pra gente, mas você, pelo menos no YouTube, faça alguma coisa que aí serve. Dê um like, faça um comentário aí. E muito obrigado, gente. Continue ouvindo o IBCcast e a gente se vê da próxima vez. Um abraço.